Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, recebi um vídeo aqui de uma leitora, uma seguidora, né? Compartilhando um vídeo de um pastor X que eu não conheço, mas não é a primeira vez que eu recebo vídeos nesse conteúdo, nesse sentido, que eu recebo milhões de mensagens assim, e eu vou responder para essas pessoas e vou responder pro mundo aqui com a minha vida, com aquilo que Deus fez por mim e é o que eu compartilho, porque eu acredito que Deus trouxe para minha vida essa revelação e ela não é só para mim, porque Deus não muda por conta das circunstâncias. Ele continua sendo Deus e ele vai ser Deus se eu conhecê-lo realmente em sua essência, quem ele é, por ele e para ele. O vídeo era mais ou menos assim: Deus não vai tocar no coração do seu cônjuge para voltar para a família se ele não quiser. Aí eles usam lá, falando do faraó, né, que Deus inclinou o coração do faraó porque o faraó já queria aquilo, né? Enfim, gente, desculpas, você vai achar milhões. A que você quiser inventar, a que você quiser abraçar para sua vida. Você pode usar a Bíblia tanto para o bem quanto para o mal. Satanás também conhece a Bíblia de cabo a rabo, tá? E você pode fazer uso dela da maneira que você quiser, da maneira que você entender. Só que enquanto você não entrar em espírito, condição de espírito, sair da carnalidade, humanidade, para entrar em espírito, para receber as revelações bíblicas, Deus falando com você, você não vai entender aquilo que Deus quer para sua vida e para todas as vidas. Então, quando as pessoas dizem isso, né, elas falam: ah, mas Deus não vai alcançar o coração do outro porque o outro não quer. Eu falo, gente, essa pessoa precisa conhecer o meu testemunho. Caramba, sabe, ela precisa. Porque se você não leu ainda meu testemunho, a gente tem um PDF gratuito aqui. Meu e-book gratuito, foi o primeiro e-book que eu escrevi sobre esse testemunho. Ele tem 30 páginas, ele é gratuito, você lê em 1 hora. E tem os testemunhos gravados também, os vídeos gravados, né, pro YouTube. Tá tudo no link do perfil. Você clicar lá no link do perfil, você vai ter acesso a tudo. E o meu testemunho, resumidamente, é assim: a gente ficou num deserto por 2 anos. Eu e meu marido, sem saber que era deserto nem nada, era uma briga, era totalmente algo de destrutivo. 2 anos. Até que chegou dia 3 de abril de 2016, ele saiu de casa, porque nós dois queríamos um divórcio. E ele falou: então eu estou saindo e a gente vai procurar o divórcio. Eu falei: ótimo, vambora. Era isso, os dois queriam um divórcio. E daí que quando ele saiu, eu digo que Deus entrou. E ele falou pra mim: olha, não é isso que eu quero. Não é esse o meu plano pra você e nem pra nenhum casamento. Porque eu sou o criador das famílias. E não é que a igreja está destruída, as famílias que estão dentro da igreja. Então, para poder consertar a igreja, arrumar a igreja, o corpo de Cristo, precisa primeiro organizar as famílias. As famílias retiraram os valores dos céus de dentro da casa. É por isso que tá essa bagunça de divórcio para todos os lados, entende? Não tem os valores dos céus na família. E daí, eu entendi isso e eu senti a dor que Deus sente quando uma família é desfeita. E eu caí nessa dor e eu fui buscar a restauração. Até então, eu queria o divórcio. Aí meu marido ficou obstinadíssimo pelo divórcio. Saiu de casa falando que não me amava mais e estava com outra pessoa já. E daí eu busquei a restauração. Eu entendi o propósito do casamento. Eu mergulhei num processo de transformação e a restauração e eu vivi a minha conversão. Eu me converti dentro do meu quarto e todo mundo falando que era pra eu desistir do meu casamento. Que eu tava louca, que eu tava maluca, que eu tinha que desistir do meu marido. Que eu não tinha que ser que nem Deus, Jesus. Eu não tinha que ser obstinada pela religião. Religião, não, pelo cristianismo, né, de fato. Como eu estava sendo e vivendo, mergulhada na Bíblia, sabe? O tempo inteiro, em jejum, em oração, sabe? Eu trouxe para minha vida a restauração da aliança com Deus. Para minha vida, eu entendi o propósito da minha vida como pessoa, como filha de Deus. Então eu deixei de ser serva, deixei de ser uma pessoa que ia para a igreja só e etc, para ser uma filha de Deus, né? Para uma pessoa que vivia na presença de Deus, em santificação, adoração e tudo mais. O que Deus disse para mim nesse meu processo de restauração? O que eu uni, o homem não separa. E eu trouxe isso para mim lendo um dia a Bíblia, uma das milhões de vezes que Deus falou comigo ali, lendo a minha Bíblia, eu sozinha, eu e Deus dentro do meu quarto, porque na minha igreja,
meus amigos, todo mundo mandava eu assinar o divórcio. Que eu tava louca esperando ele voltar. Não, ele tava com outra pessoa. Ele me odiava, vamos falar que a palavra é essa. Ele me repudiava num nível que eu não conseguia olhar na minha cara. Ele não queria, não queria nem me ver. Ele não queria. O Bruno estava totalmente decidido ao divórcio. Todos os dias ele me mandava mensagem que queria que eu assinasse esse divórcio. Eu comecei a enrolar ele, porque eu tava num processo ali, esperando que Deus falasse comigo, né? E daí eu entendi em Malaquias 2,16 que Deus odeia o divórcio. Deus ama as famílias e ele odeia o divórcio. Ele odeia o que está acontecendo no mundo, porque não é esse o propósito dele, não é esse o plano dele para as famílias. E daí eu entendi o significado de uma só carne, eu entendi o significado do casamento, e ali eu me coloquei em disposição de conversão. Eu converti a minha vida pela minha salvação, para que as pessoas vissem Jesus em mim, e para que eu vivesse no centro da vontade dele. Então eu me converti. Restauração é uma coisa que nunca termina. Agora, conversão é algo que a gente precisa ter antes de ter uma restauração de casamento. E daí, o que eu entendi? Que eu sendo uma só carne com o meu marido, eu orando por ele, nós somos um só, os dois somos um, né? Lá no Éden, Adão e Eva eram o Adão, não era o Adão, Deus não chamava Eva, não, os dois, o Adão, entende? Então, eu entendi a unidade de uma só carne. Então, enquanto eu orava aqui, o Espírito Santo alcançou o meu marido, o Espírito Santo tocou no meu marido, nós somos um. E Deus só precisava de um que entendesse que precisava restaurar a aliança com os céus dentro da casa. E foi aí que eu entendi o poder de Deus. Porque a gente diminui o poder dele. A gente reduz a zero quando a gente fala assim, Deus não pode tocar no coração das pessoas. Gente, como assim? Deus, não tô falando que Deus vai obrigar a pessoa, mas Deus toca no coração dela. E quando o Espírito Santo toca no coração das pessoas, todas as vendas caem. Todo o mal cai por terra. A pessoa é liberta. E nosso cônjuge, eles estão sequestrados, né? Não é, amor? Tem pernilongo. Tem pernilongo. Nossos cônjuges estão sequestrados. Então eles precisam ser libertos. Eles precisam disso, né? Eles estão em pecado. Pecado não traz... Tô indo, meu amor. Pecado não traz felicidade. Então eu aqui, em oração, eu busquei aliança com Deus. Eu refiz aliança com Deus dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? E daí veio Deus, enquanto eu orava, jejuava, intercedia pelo meu marido para que ele fosse liberto, não para que ele voltasse para casa, mas para que ele fosse liberto do pecado e das garras de Satanás. Deus alcançou o coração dele. Entende? E ele teve um encontro com Deus lá fora. Então ele se arrependeu, porque ele entendeu que ele pecou contra Deus. Não só contra a família, mas contra Deus. Então ele voltou para casa. Gente, e resumidamente, é isso. Duas pessoas que queriam o divórcio dentro de uma família. E Deus pegou a gente, jogou os dois na boca da baleia. Não foi só eu, não. Jogou os dois ali na boca da baleia e falou assim, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o meu plano para vocês. Então falar que Deus não tem poder, o Espírito Santo não tem poder para alcançar o outro, sabe? Isso é diminuir o poder de Deus. Você pode falar o que você quiser, você pode, sabe, inventar o que você quiser sobre Deus, mas a verdade é que você só vai conhecer, que você só vai viver as promessas e os planos dele para você quando você realmente buscar ele, buscar a Deus de todo o coração. Não adianta você ficar indo na igreja, não adianta você ficar fazendo campanha, não adianta você ficar buscando canais de restauração, sendo que você não entendeu o poder dele. Sendo que você se questiona todos os dias, mas será que Deus vai querer restaurar meu casamento? Mas eu acho que o meu não, né? Não é sobre o seu casamento, é sobre a sua salvação. É isso que Deus quer, é o que ele mais quer, é restaurar pessoas e famílias e alianças com ele para a próxima geração, para uma nação inteira, para salvar uma nação inteira. Então, quando você encontrar com alguém e essa pessoa falar pra você assim, olha, Deus não vai alcançar o coração de quem tá com o coração duro, porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, você falar pra essa pessoa que livre nós só estamos quando estamos em Cristo. Quando a gente tá em pecado, a gente não tá livre de nada. Eu falo isso aqui, eu bato nessa tecla aqui o tempo inteiro, porque eu sou a prova viva de que Deus alcança todos. Deus nos alcança. A gente só precisa estar atento, né, a esse chamado. Deus alcançou meu marido, que estava com outra pessoa, que queria o divórcio. Deus me alcançou antes também, porque eu também queria o divórcio. Então, assim, a gente não pode diminuir o poder de Deus por achar que Deus não está no controle, ele está no controle de tudo.
Ele está no controle de tudo. E quando você intercede pelo outro, o Espírito Santo alcança. Falar que Deus não quer restaurar uma pessoa, não quer salvar uma pessoa, falar que Deus não quer restaurar uma família é a mesma coisa que dizer pra você que você que é mãe, você que é pai, você que tem um filho, ou você que é filho, né? Dizer que seus pais, ou que você, na sua condição de pai, não quer salvar o seu filho diante da perdição que ele está. Sei lá, diante de drogas, sabe assim? Você desistiria de um filho? É fácil pra gente entender quando a gente se coloca nesse lugar de pai. Porque nós, na nossa condição de pai e mãe, a gente consegue entender a relação que nós precisamos ter com Deus, o amor que Deus tem por nós. É muito maior do que a que você tem com seu filho. Então, você desistiria do seu filho? Que está em pecado, que está sofrendo, que está totalmente cego e opresso. Você desistiria do seu filho? Você negaria para o seu filho algo de bom? Então, para eu entender quem é Deus, eu preciso conhecer, eu preciso passar tempo com Ele, como eu passo tempo com um amigo que eu tô acabando de conhecer. Eu preciso conhecer quem Ele é, passar tempo com Ele. E a minha conversão é isso, passar tempo com Deus, conhecer quem Ele é, ter intimidade com Ele, e pela minha salvação, viver na presença de Deus e viver no centro da vontade dEle. Isso é condição de filho, isso é condição para quem se converteu. E eu não tô falando de religião, tô falando de cristianismo. Para quem conhece o Pai e para quem vive na condição de filho. Então, para você ter a sua vida restaurada, para você ter a sua família restaurada, primeiro você precisa passar pela conversão. Primeiro você precisa conhecer quem Ele é. Porque conhecendo Deus, quando você se deparar com pessoas que dizem isso para você, você vai falar, impossível. O meu Deus, não. O meu Deus criou as famílias, Ele ama as famílias, o que Ele mais quer é restaurar todos.